Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo para mais um café com envelopamento. Sexta-feira, sua linda. Muito bem-vindos. Matheus, grande mestre. Bom dia. Jonathan, Arce Adesivos, Vinícius Película, Ítalo Oliveira, Gabriel Pereira, eu, Debs, Urban Graphics, bem-vindos, muito bom dia, meu irmão. Esperar a galera chegar aí. Um bom dia para vocês, cafezinho. Vinícius Película também tá com a gente. Bom dia, meu povo. Tudo tranquilo com vocês? Desejar aí uma ótima sexta-feira a todos. É por aí, envelope, é por aí, irmão. Quem fez, quem não fez. Tem que aprender a gerenciar um pouquinho mais seu tempo, né? Emerson FS Bass, baixista aí, ó. Ana Paula Lima, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Esperar a galera chegar aí mais um pouquinho. Mais uns segundinhos. 3FS Películas. Salve, meu irmão, muito bom dia. Bom dia. Salve a todos. Então, muito feliz em estar com vocês mais um dia. Mais um dia pra gente produzir. Eu acho que eu desliguei o bagulho aqui. Cara, para aí, galera. Qual a marca? Tá, só um minutinho, já vamos lá. Já vamos para as perguntas. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Tudo aqui. Fechou. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tem café. Café tem que ter café, né? Sempre tem que ter café. Bom dia, ó, meu mano da CPA Cursos, lá de Porto Alegre. Grande. Bem-vindo, irmão. Pessoal, então vamos lá. Para quem não está acostumado, tá? Para quem já é da casa, quem já está aqui várias sextas, vários dias, né? Vários cafés, já sabe como funciona. Para a galera que é nova e está chegando aí, eu vou explicar como é que funciona, qual é o nosso objetivo aqui do nosso café com envelopamento. Imperium Garage, bem-vindo, meu irmão, bom dia. Edeliné também. Então aqui, ó, qual é o objetivo do nosso café com envelopamento? Isso aqui é uma consultoria online, cara. Isso aqui é uma troca de ideia, uma troca de informação, uma troca de experiência que a gente faz aqui todos os dias de manhã. E como é que funciona para vocês participarem? Aqui, ó, aqui nesse cantinho tem um balãozinho com uma interrogação, e aqui tu pode fazer a pergunta que tu quiser, tá? A ideia de verdade é que vocês entrem comigo ao vivo e a gente consiga trocar uma ideia, mas a galera ainda não se soltou para isso, ainda tá pegando a manha e tal, então a gente vai quebrando o gelo dessa forma. Então aqui, ó, nesse balãozinho com uma interrogação é o lugar para tu fazer as perguntas. Pode fazer qualquer pergunta voltada para o envelopamento, parte técnica, teórica, de gestão da empresa, de marketing, de vendas, o que vocês quiserem saber sobre envelopamento, eu tô aqui para responder. Então é só fazer a pergunta aqui nesse balãozinho. Pode ser até curiosidade, né, sobre o campeonato, sobre viagem, sobre trabalho, sobre ferramenta, o que vocês quiserem saber. Eu tô aqui para resolver esse BO para vocês. Então é só me chamar aqui nesse balãozinho aqui com interrogação, faz a pergunta, ela já vai ficar fixada e eu consigo responder em ordem, porque aqui pelo nosso feed, aqui, né, nos nossos comentários, a gente não consegue agitar tanto assim, porque acaba a galera também comentando aquilo que eu estou falando e eu não consigo pegar na ordem. Ou então, se tu quiser entrar comigo,
pode fazer uma solicitação de vídeo e a gente entra ao vivo, a gente divide a tela ao meio, troca essa ideia, tu faz a pergunta e eu te respondo, pode me ter a réplica, a tréplica, quádrupla, tá? E a gente consegue trocar essa ideia tranquilamente. Então, temos essas duas opções, tá? Para quem quiser, tiver uma dúvida, ainda tiver meio com um pouco de receio, vergonha e tal, alguma coisa assim, quiser perguntar e tá assim meio assim, pode vir para cá, para esse balãozinho com a interrogação, pergunta ali que eu vou te responder. E se tu quiser me mostrar algo, me perguntar algo específico, pode entrar aqui por vídeo que a gente troca essa ideia ao vivo, beleza? Então, bom dia, bem-vindo a galera que está chegando e eu já vou para a primeira pergunta. Pergunta do Arce Adesivos, que diz assim, ó, qual a marca que hoje você prefere, né? Prefere para envelopamento que você indica. Cara, eu sempre falo isso aqui, já falei algumas vezes isso publicamente, e eu sempre falo o seguinte, cara, não existe melhor marca nem pior marca, tá? Existe sempre uma pergunta, para quê? Né? Para que tu precisa? Então assim, hoje eu tenho como parceiros, acredito que as principais marcas do mercado, que é a Altac, né? Que hoje até inclusive estou com a camisa aqui do Pro Expert, Mactac e Avery, cada um com uma característica diferente. Altac e Mactac são materiais calandrados, Avery SW900 é um material cast, Altac deu uma travada aqui. Altac de material de cola acrílica ou cola à base d'água, Mactac cola solvente e o Avery cola solvente também, porém material cast, né, reposicionável, toda aquela tecnologia que envolve o material. Então tudo depende o porquê e o para quê, né? Existe custo-benefício, existe durabilidade, existe performance, existe o para quê que o cara vai usar. Então tipo, eu vou fazer um carro, mas o cara quer ir para trilha, né? Ele vai meter dentro do barro, vai meter dentro da água. Bom, então eu tenho que pensar em um material que tenha uma resistência mecânica maior, que tenha que a cola tenha uma maior resistência contra a umidade, contra a água. Então eu já vou ir para um material de cola solvente. Mas eu quero para colocar no meu jet ski. Bom, então eu também vou para um material de cola solvente porque tem água, né? E aí eu não vou querer que um material com cola de base d'água esteja exposto à água. Enfim, então depende muito qual é a tua finalidade dentro do envelopamento que tu vai fazer, né? Vou fazer um decorativo que não pega umidade, que não pega sol, que não pega sereno, que não tem intempéries, né, de chuva, de contaminação externa e tal. Eu posso escolher um material de certa forma inferior, porque ele não vai ter todos esses riscos, né? Eu particularmente, até quando trabalhava com a parte decorativa para eletrodomésticos e tudo, eu sempre usei material automotivo, até porque eletrodomésticos, o próprio nome já diz assim, né? É uma coisa da casa que se usa muito. Então, se usa muito, vai ter a gordura da mão, vai ter a gordura das próprias coisas que se faz, né? Então, sei lá, um liquidificador, um micro-ondas, chega ali, abre, às vezes a mão tá suja, tá com uma gordura de carne, uma gordura da comida e tal. Então, eu não vejo motivo para não usar um material automotivo para essas partes internas também, até para ter uma longevidade, uma durabilidade maior. Mas aí marca e coisa é algo realmente muito, muito pessoal, né? Tu vai acabando desenvolvendo um carinho específico, uma habilidade ou um estudo maior sobre certa marca. Então hoje eu tenho essas três marcas como parceiras, né? Que é a Altac, Mactac e Avery, com características totalmente diferentes de cada um. E para cada serviço que eu vendo, para cada trabalho que eu executo, eu sei aonde direcionar o meu cliente para cada material. Vamos lá, espero ter te respondido aqui, irmão.
Ah, ó, o Vinícius Película colocou aqui, amigo, fiz o envelopamento do meu veículo. Muito bom, velho, muito bom. Parabéns, quero te parabenizar publicamente aí. Depois manda pra mim lá no direct a foto do carro. Tá? Eu já falei isso aqui pra galera. Meu, quer começar a trampar, quer vender envelopamento, teu carro, tua moto, tua bike, sei lá o que tu anda, mano, teu ônibus, a prefeitura que tu usa, tem que estar adesivado. Tá? Tem que adesivar o carro, tem que envelopar o carro. Envelopador que não tem carro envelopado não é envelopador de verdade, tá? Não tem meu respeito. Já falei isso aqui várias vezes e eu vou bater nessa tecla, hein? Vão me chamar de chato depois, mas é real. O que achou do tema do campeonato em São Paulo? Cara, eu não posso falar muito, né? Porque pra mim tem várias coisas que não são surpresa. Mas eu confesso que o ano passado, quando nós conversamos sobre o tema do campeonato, assim, que eu não sou envolvido diretamente nessa parte de organização, inclusive sabendo as coisas que vão acontecer. Tem muitas coisas que para mim são surpresa também. Mas eu muitas vezes participo também ali junto das reuniões e quando as ideias vão sendo lançadas, né? E eu falei assim que eu tinha meio que uma reclamação a fazer, tá ligado? Que eu entendia que o campeonato brasileiro a gente tinha que fazer algo em relação ao automobilismo. Inclusive a gente até trocou alguma ideia, eu falei sobre algo de fazer algo retrô, assim, né? De lembrar, sei lá, tipo Velozes e Furiosos, algo sabe, que realmente remetesse para o automotivo, né? E fiquei muito feliz, assim, quando eu vi ali a Cambeia tá chegando a 300 km por hora e aí aquele som maravilhoso da Fórmula 1 e meu, aquilo ali é sensacional, cara. E aí quando eu vi ali que saiu a campanha, né, o flyer e tal, eu disse, meu, sensacional, vão acertar na veia, assim, porque acho que de uma maneira geral, quem trabalha com envelopamento, por mais que tu trabalhe também, ou trabalhe ainda, ou tenha escolhido a decoração, né, ou o decorativo para viver, a gente aqui é apaixonado por carro, né? E o automobilismo é um dos esportes assim que a gente sabe que às vezes o cara tem muita grana, mas não tem um piloto bom e isso não adianta nada. Às vezes a gente está ali de um ano para o outro, bom, agora a Mercedes vai dominar tudo e daí de repente vem a McLaren e toma, ou então vem a Ferrari e toma, e não, agora a Ferrari está há 10 anos, esse ano vai ser de novo. De repente aparece do nada uma empresa nova com um brasileiro maluco lá que prepara os carros e o outro cara é campeão. Então é muito louco, assim, né, cara? Eu particularmente gosto muito do automobilismo e fiquei bem contente com isso, assim, bem contente mesmo. O Vinícius colocou aqui que em algumas partes o carro que ele fez está encolhendo. Aí tu precisa ser um pouco mais específico, tá, irmão? Me explica o que é que tu precisa, quais são as peças que está acontecendo isso, que eu vou te explicar o porquê e como resolver, tá? Mas aí tem que ser bem claro mesmo, bem específico, porque senão eu vou te dar uma aula de como fazer o carro todo e a gente não tem esse tempo. Então eu preciso de algo específico. Ó, Caleb, tá? O retrovisor está voltando, a maçaneta está voltando, o para-choque está voltando, ou os três estão voltando, tá? Eu preciso de algo mais específico. Aqui o Flávio perguntou o seguinte: qual será a data do próximo curso em São Paulo? Cara, eu já falei isso aqui várias vezes, a gente não vai divulgar data de cursos presenciais enquanto a gente não tiver todo, até porque assim, a gente deve deixar um bom tempo sem os cursos presenciais, tá? A gente está focado totalmente
consultoria para vocês aqui, no nosso lançamento, as aulas que nós vamos fazer específicas para a galera que se inscrever depois lá, as aulas, o nosso curso, né, o projeto de uma jornada do envelopamento, de viver de envelopamento, que é a arte de envelopar, o nosso trabalho do nosso curso online. Então o nosso foco hoje ele está totalmente voltado para isso, tá? A gente ainda vai sentar para resolver futuro, mas a gente não tem nenhuma data específica ainda. Vamos lá. Tá. Galera, preciso de vocês, tá? Preciso das perguntas aqui, ó, nesse balãozinho com interrogação para eu poder continuar a nossa live. Vem pra cá, ó, o balãozinho aqui com interrogação, já faz a pergunta que eu já venho pra cá e toco ficha. Já tem data do curso online. Então, ó, eu vi aqui, alguém botou que tá sem áudio. Tá todo mundo me ouvindo aí? Por favor, dá um salve aí na live, dá um salve, por favor. Alguém coloca pra mim aí, sei lá, um foguinho, alguma coisa, tem áudio, só pra eu saber. Vamos lá. Tudo ok? Todo mundo ouvindo? Tá, então beleza. Lembrando, tá, por favor, as perguntas, galera, aqui nesse balãozinho aqui, ó, com interrogação, porque eu consigo colocar em ordem e responder para vocês com todo o carinho possível, porque eu consigo ler bem a pergunta e consigo responder para vocês de uma forma bem embasada, bem redondinha, tá? Porque senão a gente vai falando aqui, ó, e aí a coisa vai subindo, eu não consigo mais, eu não tenho aqui ninguém me auxiliando nas nossas lives de hoje de manhã, né, do café com envelopamento. Eu tô sozinho, então não tem ninguém para ler nada para mim, tá? Então eu preciso que vocês me auxiliem nisso aí, por favor. Tiver uma pergunta, qualquer situação, vem para cá nesse balãozinho aqui com interrogação ou me chama aqui na solicitação de vídeo pra gente trocar uma ideia. Flávio, já tem uma data para o curso online? Cara, nós tivemos uma reunião com a nossa equipe, tá? Do lançamento, todo o projeto foi na quarta-feira, hoje é sexta. Quarta-feira tivemos uma reunião. A gente tem a data extraoficial. Para nós a gente já tem a data, mas para vocês eu ainda não tenho como divulgar, tá? Mas assim, posso dizer, tá, com toda tranquilidade e transparência, que a gente vai trabalhar já o mês de abril todo em cima disso, para a gente atender vocês o quanto antes possível. Eu também estou numa ansiedade absurda, por mim já tinha sido ontem, tá ligado? Até por tudo que envolve, por todo o nosso investimento de tempo, a cabeça fica muito focada nisso, né? E vocês sabem bem, estou com uma filha pequena, tenho outros dois que voltaram à escola essa semana, é aquela correria maluca, e eu de verdade gostaria de estar com um pouquinho mais de tempo sobrando, mas isso é parte do processo, tá? Então, cara, muito em breve a gente vai lançar. A gente ainda também deu uma segurada para não atrapalhar a questão do Cambé, que tem no início do mês que vem, agora dia 5, né? Ou dia 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Então a gente está esperando passar o Cambé, vai ser em seguida do Cambé, vocês já vão ter todas as novidades aí. Tá, vamos lá. O Vinícius falou aqui pra mim que comendo um pão de queijo e aprendendo. Pô, mas se é aquele pão de queijo que tu levou lá pra São Paulo, irmão, tu já pode preparar mais uma leva pra levar esse ano pro Cambé, que eu tô aceitando, beleza? Vou deixar lá com a tiazinha do hotel pra ver se ela faz pra nós, pra gente tomar café. Vinícius colocou aqui, ó, nas partes do pé do retrovisor. Cara, se o material encolheu, tá?
lembra sempre que o material ele era uma bola, tá? Lá no início, quando ele foi produzido, ele era uma bola, uma massa, e ele sofreu aquele estiramento pelas calandras. Então, quando a gente fala de quebra de memória, é porque o material lembra que ele era uma bola. Olha só, ele lembra que era uma bola. Então, o que ele faz? O que ele tende a fazer? Ó, encolhimento, tá? Exatamente o que está acontecendo contigo. Ele tá ali fixado e ele lembra que ele era uma bola. Então, o que ele faz? Ele encolhe, tá? Normalmente ele encolhe e já faz isso aqui, ó. Faz as pregas todas, né? Então, assim, ó, o que faltou na tua aplicação? Uma quebra de memória antes do corte. Quando tu faz a peça, que a peça está toda prontinha, toda bonitinha, tu precisa elevar a temperatura do material com o soprador entre 95 e 98 graus antes de fazer o corte. Então tu vai elevar a 95 e 98. Caleb, como é que eu sei que chegou a 95 e 98? Um termômetro industrial. Não tem como chegar na temperatura correta se vocês não têm um termômetro. Vocês não são magos, não existe uma bola de cristal e não tem como adivinhar, tá? Então, tu quer ser um envelopador profissional, tu quer fazer um trabalho de qualidade, termômetro industrial. É fácil de achar, Mercado Livre, digita ali, termômetro industrial. Vai achar. Ele é para menos 30 ou menos 40 até 200 e algumas coisas graus, ou 400 e alguma coisa, tá? É simples, é fácil de achar, é barato, não é caro, tá? E é só esse, o do Covid não funciona, tá? Aquele de ver o negocinho aqui do Covid não funciona, tem que ser um termômetro industrial. E aí tu vai chegar na temperatura entre 95 e 98 graus, espera o material esfriar, quando o material esfriar, tu faz o corte, faz o acabamento, joga para dentro, já era. Apagamos a memória dele, ele esqueceu que ele era uma bola, então ele não vai ter mais aquele processo de encolhimento, tá? Vamos lá. Tá, o que tu me pediu já foi aqui a dica da quebra de memória. Diz aqui, ó. Me diz se lembra do primeiro envelopamento que fez, que foi o pontapé da coisa. Cara, vamos lá. Eu sempre gosto, eu sou um cara que gosto de lembrar do meu começo. Bom dia, pessoal, para quem está chegando aí. Eu gosto muito de falar do começo e eu lembro, inclusive, de uma história antes de entrar nisso aí, que meu pai sempre contava, né? Que tinha um senhorzinho, ele de terno e gravata e tal, muito bem alinhado. Chegava sempre, ele ia todo domingo na igreja e tal, e ele chegava todo domingo, ele chegava com uma limusine, o motorista abria, ele descia, sempre com uma pastinha na mão, tipo uma malinha assim, né? E ele ia, assistia, ia embora, mas aquela malinha ele não abria, ele não fazia nada, não tirava nada de dentro e tal. E isso aconteceu por anos, anos, até que um dia esse rapaz que na época quando começou a ver ele era criança, chegou uma certa idade e disse, cara, não dá mais. Ele foi conversar com esse senhor e ele perguntou, cara, assim, eu te vejo há anos, são 10, 12, 15 anos que eu te vejo todos os dias que tu vem aqui, sempre a mesma coisa, essa pastinha tu não abre pra nada, eu sou muito curioso, cara. O que tu tem dentro dessa mala? E aí o cara, eu vou te mostrar e tal. Daí ele abriu e tinha ali um tênis todo sujo, uma roupa estranha e tal. Falou, cara, isso aqui é porque assim, eu fui morador de rua durante muitos anos. Eu vivi na droga, no alcoolismo e tal. E eu carrego isso aqui que é para nunca esquecer de onde eu vim, né? Então, eu gosto muito de lembrar dos pequenos começos, cara. E eu falo isso pra vocês porque eu sei que tem muita gente aqui que está começando, tem gente que tem uma história parecida com a minha, começou de baixo também e tal. Tem gente que começou que ainda está numa garagemzinha de chão batido, tem gente que está na garagem de casa, tem gente que já de repente deu um passo além, e eu digo além entre aspas porque isso é muito relativo, de alugar um lugarzinho. Tem gente que já está com um galpão, tem outros que optaram por ficar, como é o meu caso. Eu trabalho aqui, eu tenho espaço para 2 carros, trabalho com agendamento, fiz uma reforma na minha casa e a minha garagem é a minha loja. Então
eu entendo que tem muita gente que às vezes tem vergonha dos pequenos começos, né? Ou que menospreza os pequenos começos. Às vezes pessoas da nossa família que menosprezam, né? Quando o cara começa, o cara tá ali colando adesivo, às vezes está colando adesivo na rua, e aí tem a contaminação da areia, tem essas coisas, mas a gente meio que ainda não se liga para isso, não tem esse conhecimento. Então, cara, nunca menospreze os pequenos começos, cara. Os começos, eles são literalmente, ele é o começo, ele é o start, né, para uma vida de sucesso. Então, eu vou falar para vocês do meu primeiro carro. Meu primeiro carro que eu fiz foi um Oneway em 2011. Tá? Eu comecei em 2009. Eu tenho outros carros de comunicação visual, mas envelopamento total foi meu primeiro carro, foi um Oneway. E surgiu de uma oportunidade que eu já falei aqui para vocês, que tem oportunidades que elas não aparecem para nós. A gente cria essa oportunidade. E isso vocês precisam aprender, a criar a oportunidade. Já tinha surgido o primeiro carro na minha cidade, um amigo meu da comunicação visual, e ele simplesmente falou assim para mim, fez o carro e eu conversei com ele e perguntei, cara, se eu quiser fazer um carro desse aí, quanto é que tu me cobra e tal? E ele, cara, tu compra o material e eu te cobro 600 de mão de obra, na época, né? O material era em torno de 300 reais mais ou menos, uma bobina de material da Imprimax. E aí, a partir dali um cliente meu me ligou um dia, eu estava comprando 2 carros e um deles era verde, o preço era muito bom porque o carro era verde e a empresa dele era de segurança, o carro precisava ser preto. Ele é um cara que já conhecia, viajava para muito lugar e tal, e ele me ligou e disse, cara, tu faz aquelas coisas de transformar os carros de uma cor em preto? Eu disse, claro que faço, porém eu nunca tinha feito. Nem em carro meu, nem do meu pai, nem de ninguém. Eu já tinha feito capozinho, eu já tinha feito teto, eu já tinha feito comunicação visual, mas um carro todo não. E eu falei, faço, pode trazer. Então tá, amanhã o carro tá aí. E no outro dia de manhã o carro tava aqui, eu liguei pro alemão, Adriano, ele veio pra cá também no outro dia, acho que foi. Quando ele veio eu já tinha feito capô, tinha feito teto, daquele jeito, né? Eu tenho as fotos, pra quem não viu, a gente vai disponibilizar no YouTube a série contando toda a minha história lá, e daí eu vou divulgar para vocês aqui na nossa live para vocês poderem assistir. A gente já gravou tudo, agora é só lançar lá. E aí tem as fotos assim, tipo, sobrando, o que sobrou do teto dava para fazer mais uma porta, eu acho, um paralama, tá ligado? O que eu dobrei para dentro do capô, meu Deus, cara, dava quase para fazer um outro carro, entendeu? Coisas assim de amadorismo mesmo, de falta de prática, de falta de conhecimento, tudo com água e sabão, tudo errado, assim, tudo errado. E literalmente água e detergente, né? Até esses dias eu recebi uma pergunta sobre isso. Imagina, meu, eu tava colocando literalmente soda cáustica no meu adesivo, né? Então, cara, não dá, né? Não tem como trabalhar com detergente normal de louça, por mais que esteja escrito ali que é neutro, pinga no olho pra ver se não vai arder. É lógico que vai arder, tem soda cáustica essa bosta, cara. Tá ligado? Imagina isso na cola do adesivo, né? E então ali foi meu primeiro carro. O carro no fim ficou bastante tempo ainda. Eu acabei depois removendo, envelopando de novo. E a partir dali foi literalmente um pontapé, assim, porque eu fiz aquele carro. Na outra semana já apareceu um outro carro de um vizinho meu aqui que viu o carro que eu tinha feito. E aí começaram a aparecer trabalhos. Eu já fui fazer o curso, meu primeiro curso, né, que foi com a Made in Black lá em Floripa, que na época a gente não tinha, procurava, não tinha curso. E aí a coisa começou a desenrolar e a paixão cada vez crescer mais pelo envelopamento. Comecei a buscar cada dia mais conhecimento, os cursos começaram a aparecer, a Altac, que eu sou muito grato, né, ao Marcelo Souza e toda a equipe, investiu em conhecimento no Brasil, né? Então, por volta dessa mesma época que eu estava procurando cursos, o Marcelo também estava procurando cursos, só que fora do Brasil, né? Ele estava lá em Las Vegas, no SEMA Show, estava na FESPA Internacional, Europa e tal, até que ele fechou ali com o Justin, trouxe o Justin Page para o Brasil
e a partir dali o mercado começou a se desenvolver. Ó, o Vinícius botou aqui, eu também fiz curso com o Marcelo da Made in Black. Eu até esses dias estava conversando com o Marcelo, porque a gente ficou bem próximo e tal, né? Depois, assim, com o passar do tempo. E hoje eu entendo que, pô, na época, na verdade, o Marcelo, apesar de já ter muita prática, ele era um aprendiz com resultado, né, meu? Porque era um cara que ele não era expert no assunto ainda, apesar dele ter muito trabalho, saber executar o trabalho, mas tinha os trabalhos naturais do dia a dia que às vezes o cara não sabia nem porquê, né? Porque a gente não tinha ainda aqui no Brasil as nomenclaturas das técnicas, né? Quem trouxe isso, quem, entre aspas, inventou isso foi o Justin. O Justin é que a gente puxava o material, puxava ele meio atravessadinho assim e pronto. E o Justin é que falou, cara, isso chama-se triangulação. Então, a partir de tu entender que era uma triangulação, que era 45 graus, começou a entender que realmente eu precisava fazer um triângulo para esticar o material. Antes ele ficava meio atravessado, puxava mais para cima, mais para baixo, dava um soprador e tal, né? A gente esticava muito o material, então também tinha muito problema de retorno de peça. O cara sabia que não, tem que esquentar o material até fazer bolha nos cantos, tá ligado? Não sabia que com um termômetro eu conseguiria chegar entre 95 e 98 graus sem estragar o material ou a pintura. Então nada disso a gente tinha domínio, né, e controle naquela época, mas as coisas foram se aperfeiçoando, crescendo e tal, e cada vez a gente foi adquirindo mais conhecimento. Isso é o fundamental. Bom dia. Alguma técnica para a película de farol não voltar? Cara, eu vou te ser sincero, eu nem vi alguma película voltando, cara. Mas o princípio é o mesmo, tá? Se tu esticar demais o material, se tu tensionar demais esse material com o calor, né? Calor e força, esse material vai querer encolher. No farol é complicado tu levar esse material a 95, 98 graus, porque tem o risco de tu quebrar o vidro ou tu quebrar o acrílico. Então tu precisa trabalhar com tensionamento, né? Ou seja, fazer com que esse material abrace a peça, triangulação e tensionamento, e o mínimo de calor possível, o máximo de força braçal, que é o suficiente para o material abraçar sem danificar o farol. Aí vai mesmo da forma como tu aplica, né? Porque o Arce botou aqui, abraçou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu acho que é, né? Isso, cara. Sou da época das pinturas. Pode crer, irmão, grande abraço. A pintura. Qual o produto ideal para quem trabalha molhado? O produto ideal é tu comprar o meu curso e aprender a trabalhar seco, tá? Cara, o molhado ele saiu do desuso, ele está em desuso, tá? Ele está em desuso de verdade. Então, assim, hoje tu só vai trabalhar com aplicação molhada para PPF e alguma coisa de 651, que na verdade não é nem considerado um material automotivo, né? Ele é um material brilhoso, tem uma cola bem forte, mas ele não é automotivo, não tem cola reposicionável. Na hora da remoção tu pode enfrentar alguma surpresa, tu pode até remover o verniz do carro, enfim. Mas se eu captei de verdade a tua pergunta, deve ter sido porque eu comentei que o detergente tem soda cáustica. Acredito que seja isso. Quando tu for fazer qualquer tipo de aplicação molhada, e isso serve também para o window film, tá? Tu vai trabalhar ou com um produto específico daquilo, tá? Como por exemplo, hoje já tem shampoos, coisas específicas de PPF, específico de window film, mas o que acontece? A galera acha muito caro o produto. Não, mas isso é caro, cara, tá maluco, eu pago R$1,80 num detergente, eu não vou pagar, sei lá, 80 pau num bagulho de 5 litros disso aqui, não vou nem a pau, vou continuar usando detergente. E eu posso falar pra vocês, tive uma experiência muito interessante com um aluno meu, que comprou um curso, na época que a gente viajava bastante ministrando os cursos, o cara comprou um curso
E ele falou assim, cara, eu tô entrando no envelopamento porque eu só sei trabalhar com película. E eu não aguento mais as alergias que eu tô tendo na mão. Isso me faz ferida, eu fico com alergia, fica feio, parece uma coisa de uma pessoa relaxada e tal. E cara, não tô mais conseguindo trabalhar com window film porque eu não posso mais trabalhar molhado, cara. A água acaba comigo e tal. E eu fiquei pensando, disse, cara, não faz sentido essa parada. Começamos a conversar, ele e tal, começou a trabalhar com envelopamento. E eu falei pra ele, cara, eu vou te dar uma dica. Porque eu falei no curso sobre não utilizar o detergente, porque continha soda cáustica e outros produtos químicos. E ele perguntou, tá, e qual é o produto ideal? Que eu acho que de repente até seria isso que o Wesley perguntou. O Johnson's Baby, que é o shampoozinho, aquele amarelinho para criança, que ele vem ali com pH controlado e com água purificada. Por que esse shampoo? Porque ele vai fazer o processo de deslize do material sem deixar que a cola grude, né? Por exemplo, no window film ou no PPF, ou até para quem vai fazer alguma aplicação molhada com materiais de cola solvente, ele vai impedir, né? Vai fazer aquele processo que o detergente faria, porém ele não tem os produtos químicos que o detergente tem, porque tu imagina, o detergente ele foi desenvolvido para lavar a louça da cozinha, mano. Para lavar aquele rango que fica com a gordura, para lavar aquela panela nojenta de feijão, tá ligado? Aquela panela nojenta que fritou a carne. É para aquilo ali que foi desenvolvido. Olha só para que foi desenvolvido o Johnson's Baby, para lavar a cabecinha do bebê, tá ligado? Para tu lavar o corpinho do nenê. Então tem muita diferença de finalidade. É lógico que se tu usar um Johnson's Baby para lavar uma panela, vai ficar com gordura, mano. Porque ele não foi desenvolvido para aquilo ali, ele não foi desenvolvido para aquela finalidade agressiva de limpeza. Ele foi desenvolvido para uma limpeza de uma criança, de um bebê, de uma criança, de um corpo totalmente sensível, que não é diferente do nosso carro ou a película ou a cola da película. São coisas sensíveis, são coisas que sofrem variações. Se tu fizer uma limpeza mal feita, se tu usar um produto químico na limpeza que não for o ideal, ele vai entrar nos poros da pintura e vai expulsar o material para fora, vai afetar a cola. Tem N coisas. Se a gente faz todo o processo correto e às vezes tem algum tipo de retrabalho, então a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu estou com um problema agora, vou resolver na semana que vem. O cliente me ligou ontem de uma Fiat Pulse que a gente fez agora há poucos dias. Todas as peças do carro estão perfeitas, as peças plásticas do carro estão sofrendo dano no material. O material ficou com pequenas bolhas, não sofreu encolhimento porque foi feita toda a quebra de memória na volta, mas tem umas pequenas bolhas, mas só nas peças plásticas. Então alguma coisa tem. Eu fiz todo o processo de descontaminação correto, fiz tudo, tem alguma coisa. Agora eu vou resolver. Quando voltar aqui agora eu vou resolver. Mas eu vou fazer um processo de contaminação sinistro, vou passar o produto de novo, vou esperar que esse processo todo receba a cura para depois eu poder aplicar o material e só vou entregar o carro para ele depois do processo de cura da cola. Foi o que eu expliquei para ele. Então vamos lá. Produto ideal para aplicação molhada, Johnson's Baby, tá? Não usem detergente, porque detergente contém soda cáustica e outros produtos químicos que vão afetar diretamente a tua aplicação. Só para finalizar a história do meu aluno, o que aconteceu? No momento que ele voltou para a cidade dele, ele eliminou o detergente da aplicação dele de window film e acrescentou o envelopamento na loja. Hoje ele trabalha com window film e envelopamento e nunca mais ele teve alergia na mão. A alergia que ele tinha era causada pelo detergente, não pelo sabão ou por ser algo molhado, era pelo detergente. O Johnson's Baby resolveu essa situação, tá? Então não usem detergente. Vamos lá. Quais são as marcas que tem cola solvente? Porque estou envelopando uma escavadeira hidráulica e ela fica muito exposta a água e lama. Envelopei com adesivo Altac. Irmão, para veículos assim tão robustos, né? Coisa que realmente vai ter
vai levar porrada, né? Vamos falar a real. Tu não tem uma saída muito grande, tá, mano? Porque ele vai sofrer, tá? O que eu te indicaria? É um material de comunicação visual, ou seja, de cola permanente, não de cola reposicionável. Então eu não trabalharia com material automotivo nesse caso, trabalharia com material de cola definitiva, e eu te indico hoje o 651 da Oracal, que ele é um material que não é tão gostoso de trabalhar. Se for envelopamento, ele é duro, ele não tem cola reposicionável, ele tem várias características que não são gostosas assim, tá? Mas ele é bem usual, tem um taque muito forte, inicial e final, e cara, ele colando, tá? E tu vai ter uma longevidade maior desse material aplicado. Se esse é o teu objetivo final, ter uma longevidade maior, aí tu compra esse material aí, Oracal 651, tá? É 651, é a série desse material, um material de comunicação visual, não é automotivo, porém ele tem uma boa performance, no caso, para esse tipo de coisa que tu precisa, que é a longevidade de aplicação e que aguente porrada ali, né? Fricção mecânica, enfim, esse material aí vai te auxiliar. Passar Johnson na lata antes da aplicação, normal ou pode danificar? Vamos lá. Eu sempre falo, depende para quê, depende no que, tá? A técnica do Johnson, né, a famosa técnica do Johnson, ela pode ser utilizada sim, e aí depende para que tipo de material. Por exemplo, antes de sair o sistema Airflow da Altac, nós utilizávamos aqui na loja o Johnson's Baby para quase todas as aplicações, inclusive para as aplicações da Altac, tá? Então eu passava o Johnson na peça, o Johnson puro, né, o shampoo, tem uma forma ali de aplicar, eu passava ele com um aplicadorzinho, deixava em torno de 3, 4 centímetros, tá, de distância em toda a borda para ter a fixação, e nas partes de vincos e tal também não passava, e eu fazia a aplicação para que na hora da remoção fosse mais fácil a minha remoção. Então depois de 1, 2, 3 anos do material aplicado no carro, se ficasse cola, ele ficava só nesses 2, 3 centímetros ali, dos 3, 4 centímetros da borda do carro, e nos vincos ou algo assim, senão ele não deixaria resquícios de cola. Com o desenvolvimento do material Airflow, o que acontece? Eu corro o risco de fechar os veios ali, os canais, né, por onde flui o ar do material, eu posso vir a fechar com o Johnson, porque aquilo ali é tudo muito micro, tudo muito pequenininho. Então, se eu errar alguma coisa na hora da aplicação do Johnson, o Johnson pode travar a fluidez dos veios da cola, e o ar pode ficar ali, e quando pega caloria, ele brota como uma bolha grande, como um balão ali, entendeu? Então não é aconselhado nos materiais com sistema Airflow, principalmente os que tem cola acrílica, ou seja, Altac, Primax, não é aconselhado a utilização do Johnson por baixo, tá? Eu utilizo hoje para qual tipo de aplicação? Por exemplo, eu faço uma peça do carro, vamos supor aqui, eu faço uma porta do carro, o meu paralama já está pronto, eu passo o Johnson no paralama, naquela bordinha do paralama, para evitar que o meu material cole em cima desse outro e deixe resquícios de cola ali, ou na hora de remover aquele excesso eu possa puxar o material que está ali. Então, ao invés de passar crepe toda hora em tudo, eu passo um pouquinho de Johnson para que ele não tenha aderência, tá? Então depende muito o material que tu vai trabalhar para poder trabalhar com essa técnica. Por exemplo, que nem eu citei do 651, tem gente que vai aplicar o 651 e ele não trabalha com água, mas trabalha com a técnica do Johnson ali, preparando a lata para poder jogar em cima. Então são possibilidades sim, não é nada proibido, tá?
bom dia. Você já usou a técnica de aquecer o adesivo no liner? O que pode nos falar sobre ela? Cara, é uma técnica bem comum, tá? Por isso que eu sempre falo para a galera, para vocês, que a gente tem que entender um pouco da teoria do que a gente trabalha. Se a gente não entender um pouco de teoria, daquela coisa meio que às vezes é lógica, mas como a gente não entende da teoria, a gente é autodidata, essas coisas parece que não passam na nossa cabeça. Vamos lá. A gente está falando de liner, que é de papel, tá? E de vinil, que é de PVC. Um é plástico, outro é papel. O plástico, se eu esquentar demais, o que acontece? Ele derrete. O papel, se eu esquentar demais, o que acontece? Ele pega fogo, né? Depois de uma temperatura bem elevada. Então o que acontece? Eu consigo esquentar muito mais o papel do que o plástico, porque o plástico, conforme eu começo a esquentar, ele já começa a ficar todo molengão, parece um chiclete. Se ele estiver ainda colado no liner, tá? Eu consigo esquentar pra caramba esse papel até ele chegar bem alta temperatura. E o que acontece? Essa caloria ela vai se manter por mais tempo do que no plástico. Então ele esquenta, vai esquentando o uniforme e vai esquentando o frontal do material também. Claro que se eu esquentar demais, eu vou esquentar inclusive o silicone que fica aqui, o silicone vai borbulhar e vai estragar meu material. Mas eu estou falando de um aquecimento padrão. Então, por exemplo, assim, eu utilizo para fazer aerofólio, aprendi essa técnica até com o Erci. O Erci é que colocou para mim dessa maneira. A gente já trabalhava com aquecimento de liner, mas dessa forma foi o Erci que me passou agora no curso que eu ministrei para eles lá em São Paulo. Ele me ensinou, então acho bem legal inclusive de falar quem foi que falou. E aí tu enrola o material, faz um rolinho, tá? Um tubete, bota o bico do soprador aqui dentro e esquenta o papel. E aí tu esquenta o papel e quando tu abre o rolinho, tá todo quente pra caramba, todo ele esquenta uniformemente. Conforme tu vem tirando, assim, tu trava uma ponta e vem tirando, conforme tu já vem tirando, ele já vem abraçando a peça, porque ele está numa temperatura bem agradável, bem maleável o material, né? Então o papel ele vai esquentar sempre muito mais do que o plástico, só que quando ele estiver colado no plástico ele se mantém ainda na mesma forma. Então é muito mais fácil de tu esquentar o material ele ainda estando no liner do que fora do liner, porque fora do liner ele vai ficar, conforme tu soprar ele já vai começar a trabalhar, a dançar, ou então a sofrer encolhimento, né? Derretimento, enfim. Então esquentar o papel sempre é uma boa saída. Esse aqui já foi. Esse aqui é o mesmo, só que ele não finalizou e já tinha finalizado na outra. Então, galera, essa remoção já com temperatura não faz o material voltar depois? Não, porque ele continua tendo memória, lembra? O processo do que eu vou fazer na aplicação, dependendo da peça, não importa. Por exemplo, o retrovisor eu não tenho como fazer se eu não esquentar esse material, se eu não trabalhar com força e calor, que é uma coisa que é exceção. Para toda regra tem a sua exceção. A regra é nunca trabalhe com força e calor. Mas para fazer aerofólio, para fazer maçanetas, para fazer para-choques e para fazer retrovisores, eu preciso usar a mesma técnica, que é trabalhar com temperatura e tensionamento. Para eu trabalhar com esse tipo de técnica, o que eu preciso fazer obrigatoriamente? Quebra de memória. Se eu não fizer quebra de memória, eu não vou conseguir ter um resultado positivo. O que vai acontecer? Tudo que eu estiquei do material vai encolher, tá? Não tem cola que segure, exceto se eu fizer essa quebra de memória, porque daí aqui, ó, nessa parte o material não vai estar puxando para lá, ele vai estar estabilizado, ele não vai querer se mexer, senão ele vai estar puxando o meu material para cá, vai acabar fazendo o processo de voltar a ser bola e automaticamente isso vai encolher a minha peça, tá? Galera, encerrar por hoje, tá? Sei que vocês têm algumas coisas para finalizar, também tem que finalizar trabalhos aqui na loja. Amanhã, às 8h08, estamos de volta.
se não houver nenhuma alteração. Se qualquer alteração de horário ou coisa assim, eu aviso para vocês. Mas estamos aqui amanhã às 8 da manhã para o nosso café com envelopamento. Tá bom, galera? Grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês e até amanhã. Valeu!